Em 5 segundos, se você tivesse de colocar o nome de um professor que marcou a sua vida, qual nome você colocaria? Eu sou a professora Sandra Leal. E eu sou a professora Vanessa Fernandes. E aí, Vamos versar sobre educação? Fizemos uma enquete no nosso Instagram e perguntamos para os nossos seguidores. Em 5 segundos, se você tivesse de colocar o nome de um professor que marcou a sua vida, qual nome você colocaria? E nós recebemos inúmeras respostas. E o mais impressionante foi que 100% dos respondentes disseram que a marca desse professor foi Positivo. Isso é demais. Nós sabemos da importância do professor na vida do aluno como um todo. A presença do professor, a atuação do professor vai além das questões cognitivas, vai além do ensino acadêmico. E nessa enquete que nós fizemos na nossa rede social, ficou evidenciado o papel do professor na vida desse aluno. O quanto foi marcante, posturas simples, olhares que fizeram a diferença e ajudaram aquele aluno a se tornar a pessoa que ele é hoje. E no Compartilhando Experiências de hoje, vamos contar um pouco dessas respostas. O primeiro nome que nos apareceu foi o nome do professor Éder, um professor de física do ensino médio, que teve uma relação ali mais próxima de afetividade, de acolhimento a algumas situações que a aluna vivenciava e a auxiliou em processos de pensar em empreender, em pensar no financeiro, em pensar que como ela poderia transformar a vida dela com aquelas aprendizagens que ela estava vivenciando no momento da escola, do ensino médio. E ele foi tão importante na vida dessa estudante que hoje ela, já bem grandinha, consegue trazer para a história o quanto a marca foi importante até depois que o ensino médio acabou. O quanto ele marcou a vida dela de forma simples, pensando em apoiá-la em processos de construção de identidade profissional. E após a formatura, o vínculo permaneceu, evidenciando que é uma relação humana, não é uma relação temporal. Um outro depoimento que nós recebemos, eu vou até ler para vocês sentirem a intensidade desse vínculo. A professora Sônia Franco foi para mim uma professora que marcou porque além de ter um conhecimento fora do normal, ela queria sempre ver o nosso melhor. Instigava na gente a vontade de aprender e também sempre falava que como educadores teríamos que marcar a vida de uma criança. Ela tinha um jeito sério, sem muitas risadas, mas mesmo assim demonstrava o quanto queria mudar nossas vidas. Professor de ensino universitário. Então, a gente precisa, cada vez mais reforçar isso em nós. O aluno sabe quando nós acreditamos nele. E os nossos gestos, não precisa, sem muitas risadas, deixar evidenciado que essa crença é real. O corpo demonstra. Se eu estou apenas falando e não sentindo aquilo, a criança vai perceber, o adolescente, o adulto, nós percebemos quando aquilo é da boca para fora, vamos dizer assim. E hoje ela é uma professora também, né? E impacta vidas. Outra professora foi a professora Luciana. A professora apoiou essa estudante que compartilhou conosco no sentido da timidez. Essa aluna era muito tímida, tinha um pouco de preocupação com o comportamento dos alunos na sala de aula e a professora tinha uma gestão de sala de aula tão significativa que fazia com que essa aluna tivesse segurança. Toda vez que era o momento da aula dessa professora no ensino fundamental, no 6º ano, ela ficava tranquila, porque sabia, a professora Luciana vai chegar e a sala vai ficar tranquila para a aprendizagem acontecer. E aquilo a fazia se sentir segura. Um outro depoimento que nós recebemos falava sobre a professora Maria Regina e evidenciou o quanto o contato com essa professora, que também era mãe, mãe da pessoa que fez o depoimento, foi importante porque foi referência tanto de mãe, cuidadosa, zelosa, mas de profissional, que investia naquele aluno para torná-lo cada vez mais em diversas questões, não apenas da aprendizagem, mas de postura. Com o olhar atento, cuidadoso, cuidava para que a empatia fizesse parte da rotina do estudante. E nós vemos o papel dessa professora, pois nós sabemos, como mães e professoras, o quanto é difícil separar essas duas situações dentro de casa. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos se comportem em determinadas situações, como muitas vezes nós conseguimos que o nosso aluno faça. E é muito diferente. E a professora Maria Regina conseguir fazer isso e marcar a vida desse estudante, olha, tá de parabéns.
Outro compartilhamento foi sobre o professor Márcio, de Educação Física. A inspiração do professor Márcio foi tão significativa na vida desse estudante que hoje ele também é um professor de Educação Física. Por quê? Por conta da abordagem do professor, da forma como ele trabalhava, ele se tornou um exemplo admirável. E o professor que vira exemplo para um aluno geralmente vai marcar e vai direcionar a forma como esse aluno vai se comportar na sociedade. E nós sabemos que este professor hoje de Educação Física é um professor muito querido e muito amado pelos seus estudantes. É muito impactante quando a gente fala essa palavra inspiração. E soa um peso pra gente, né? Saber que nós podemos inspirar outras pessoas e depois encontrar com essas pessoas, se tornando referência também de comportamento, é emocionante. Né? Professor é demais. Um outro depoimento que chegou para nós foi sobre o professor Vitor, de Educação Física. Uma amiga que acompanha a prática desse professor relatou como foi sensível da parte desse professor, antes de uma avaliação muito importante, distribuir para os alunos um cartãozinho escrito "Eu acredito em você". E o que impactou foi que um desses alunos chegou até esse professor e relatou que nunca havia recebido, nunca alguém havia dito que acreditava nele. Um gesto que para nós professores parece simples, parece parte do dia a dia, mas que significou, que fez diferença na vida desse aluno, que com certeza também passou a acreditar em si próprio. São detalhes, detalhes. Quando nós temos essa crença de que nós trabalhamos com pessoas, por pessoas, faz toda a diferença. Então, detalhes da nossa prática, olhares, né, recadinhos singelos, tornam esse vínculo, esse contato muito mais significativo. Agradecemos a todos que participaram. Selecionamos alguns, não dava tempo de falar de todos, mas achamos excelente. E para terminar, vamos falar dos professores que marcaram a nossa vida, né, Vanessa? Eu tenho uma professora que se chama Emi. Ela foi minha professora no Cefam. E olha, o Cefam marca vidas e os professores do Cefam também marcam vidas. Ela foi a professora que me inspirou a ir estudar a área da língua portuguesa. A professora Emi era minha professora de literatura e ela fazia com que tudo se tornasse especial. Ela transformou o rumo que eu ia tomar na minha vida. E hoje sou professora de língua portuguesa porque a professora Emi me inspirou. E eu vou falar um pouquinho sobre a professora Regina. Foi minha professora no 2º ano do ensino fundamental. Brinco, né? E hoje eu sou grata por ter tido contato com ela enquanto colega de trabalho. Então eu me lembro de detalhes na prática da professora Regina. Eu com apenas 8 anos, né, ainda me recordo dos olhares, das inúmeras vezes que ela sentou ao meu lado, que na época segurou na minha mão para que eu pudesse aprender a grafar as letras, do carinho. Eu tentava imitar o jeito dela andar. Na época ela tinha o cabelo todo cacheado e o meu cabelo sempre foi muito escorrido, então eu tentava cachear o meu cabelo de qualquer forma, porque ela era uma referência de atitude, de postura. E hoje eu sou professora devido à referência que ela foi para mim. Então agora eu quero mais uma vez agradecer à professora Regina por ter me inspirado, por ter conduzido o meu olhar para hoje desenvolver o que eu desenvolvo na área da educação e continuar acreditando da forma que ela acreditou em mim, eu continuar acreditando nos outros que passam pelo meu caminho. E eu quero agradecer a professora Emi. Quem sabe esse vídeo não chega até elas, né, Vanessa? Para que elas saibam o quanto elas marcaram a vida dessas estudantes que hoje são profissionais da educação e que buscam fazer da educação uma transformação, um jeito diferente, um olhar diferente. E se você também tem professores que marcaram a sua vida, coloca aqui nos comentários. É muito bom compartilhar essas experiências e fazer com que isso chegue a diversos locais do mundo. Que a gente possa sempre desenvolver essa habilidade de gratidão. Então esse movimento foi para demonstrar a gratidão de tantos profissionais aos professores que marcaram suas vidas. E para fazer com que nós, hoje atuantes na educação, pensemos também nessas marcas que nós deixamos em cada uma dessas pessoas que estão passando pelas nossas mãos. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e colocar aqui nos comentários o professor que marcou sua vida. Até mais!